Olá, é uma diversão fazer isso. Estou com o meu amigo aqui que está nos orientando a respeito desse trabalho e a gente estava conversando há pouco que fazer essas gravações tem sido uma experiência bastante interessante para todos nós. Eu quero lhe dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que você seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal A Arte de Viver aqui no YouTube. Fico muito feliz que você tenha retornado e que de alguma maneira esse vídeo, essa série de vídeos a respeito do PDCA esteja lhe ajudando de alguma forma. O canal A Arte de Viver, que eu criei, ele tem a intenção efetiva de agregar valor à vida das pessoas, seja na área da espiritualidade, seja na área prática da psicologia comportamental, da psicologia que se aplica à solução das questões da nossa rotina, do nosso dia a dia. Pensar o cotidiano, repensar a vida através do cotidiano, são ações que nós devemos ter, são ações que nós podemos utilizar como instrumentos para melhorar a nossa vida. Esta série de vídeos que nós estamos trabalhando neste momento é uma série voltada especificamente a uma ferramenta organizacional, uma ferramenta ou uma metodologia, como querem alguns, utilizada nas organizações, nas empresas, nos grupos corporativos, enfim, no sentido de ter um instrumento que possa criar uma situação de melhora contínua dos processos dentro das empresas. Ou mitigar erros, reduzir a possibilidade do erro acontecer. Mas eu acho que muito mais do que mitigar os erros, o PDCA lhe dá a possibilidade de você fazer um processo de melhoria contínua nas atividades que você executa. Se é assim nas empresas, se o PDCA, como um grande instrumento para melhoria contínua dos processos dentro das empresas, a gente consegue utilizá-lo também no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso cotidiano. Eu ousei pensar desta forma e em 2012, foi mais ou menos o período que eu demorei para escrever o livro Lições que a Vida Ensina, Transforme a Sua Vida através do PDCA, eu praticamente dediquei o ano de 2012 inteiro para experimentar essa ferramenta na minha vida pessoal. Então, o que vocês recebem quando vocês entram lá no site Clube de Autores e adquirem o livro Lições que a Vida Ensina, utilize o PDCA para transformar a sua vida, você vai receber algo já experimentado. Um dos resultados desse livro, da aplicação dessa prática, é exatamente o próprio livro. No momento em que eu concebi essa ideia, eu estabeleci a meta de escrever um livro falando a respeito desse assunto. O segundo foi esse vídeo, né? Essa série de vídeos que você está observando, que você está tendo a oportunidade de assistir, também foi criado a partir da aplicação prática do PDCA. Sem falar de outras questões que são da esfera pessoal, da esfera particular, que também eu comecei a colocar em prática e vi que os resultados eram cada vez melhores, que a prática na utilização do PDCA ela tem sido uma coisa muito positiva na minha vida. Hoje eu falo de PDCA com uma tranquilidade muito grande, porque é uma ferramenta que me dá um suporte absolutamente fundamental no sentido de fazer as coisas acontecerem. E vamos lembrar que essa ferramenta, o nome é ciclo PDCA. E por que ciclo PDCA? Porque ele é um processo de melhoria contínua, como eu já o disse. No momento em que você dá início a uma determinada atividade, você tem condições de, no meio deste processo, fazer a revisão e avaliar, checar se aquilo que você se propôs a fazer está trazendo o resultado esperado. Você não precisa aguardar o ciclo inteiro se fechar para que você vá lá e faça uma avaliação. Não é desta forma. Você pode simplesmente, no meio do processo, fazer uma avaliação e, de repente, se for o caso, mudar o direcionamento. Ou mantê-lo, ou, de repente, alterar completamente as metas. Mas o PDCA ele garante que você tem isso registrado, você tem isso
como se fossem os valores da sua existência que estão impregnados em você. O PDCA ele dá essa possibilidade de você colocar isso no papel e fazer da sua vida, fazer uma gestão da sua vida como se fosse uma empresa, como se fosse uma organização. Da mesma forma que eu tenho recebido elogios, tenho recebido algumas críticas que eu acho que vale a reflexão. E vou aproveitar este momento, porque o check, que é o capítulo que nós vamos trabalhar hoje, ou seja, o verificar, o analisar, ele em tese é um pouco mais curto, então me dá essa possibilidade. As críticas têm vindo no sentido de dizer, Paulo, eu vou tratar a minha vida como se fosse uma empresa? Vida não tem sentimento. Perdão, empresas não têm sentimento. Empresas não se relacionam com os seus familiares. Olha, o mercado corporativo, o mundo corporativo, e é de conhecimento público, basta você trabalhar numa empresa, você sabe disso, ou você comprar as revistas especializadas que tratam do assunto, as empresas, elas são como pessoas. Por isso é que é uma pessoa jurídica. E nós somos pessoas físicas, mas é uma pessoa jurídica. E sendo pessoa jurídica, ela tem sim sentimento, ela tem sim valores, ela tem sim uma cultura interna, ela tem sim um modelo de gestão que pode trazer felicidade ou que pode trazer infelicidade para todos aqueles que estão trabalhando para ela. As empresas, elas têm um movimento que pode causar naqueles que a defendem, que trabalham diariamente no seu interior, que pode trazer paz ou pode trazer o céu ou pode trazer o inferno. Isso depende da estrutura interna que a empresa tem. Da mesma forma é na nossa vida. Se na minha vida eu trato a minha vida pessoal de uma maneira que acontece, né, as coisas acontecem, a vida me leva, como eu já disse anteriormente, e eu não exerço nenhum controle, nenhum domínio ou nenhuma reflexão sobre a minha vida, certamente ela vai passar e eu vou perder a oportunidade de evoluir, de crescer e de fazer o melhor para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Então, da mesma forma que eu tenho sentimentos, que eu tenho valores pessoais, que eu venho de uma cultura familiar que muitas vezes determina a forma como eu atuo, como eu ajo perante a sociedade como um todo, as organizações também têm essa cultura própria, têm esse movimento próprio, têm essa forma de agir e como ela se relaciona internamente e como ela se relaciona externamente, né? A cultura do endo, né? A cultura interna, como ela se movimenta e como ela reflete na sua atuação no mercado externo. Como é que ela se relaciona com as outras empresas? Como é que ela se relaciona com o cliente? Quais são os valores que ela procura passar para esses clientes, de maneira que esses clientes se tornem fiéis a ela? É exatamente a mesma coisa que acontece na nossa vida pessoal. Quando eu encaro a minha vida pessoal sob uma ótica de organização, sob uma ótica de gestão pessoal, sob uma ótica de controle do tempo, de exercício de controle do meu tempo, não aquele controle frenético que não deixa passar absolutamente nada, mas aquele controle que faz com que as coisas fluam. Eu tive uma experiência, eu convivi com uma pessoa durante muitos anos, e na época eu não a compreendia muito bem, mas preciso reconhecer, ela, por exemplo, na questão da gestão financeira, eu aprendi muito com essa pessoa. Não é o controle pelo controle, mas é simplesmente saber onde você está para que você consiga definir para onde você quer chegar. Se você não sabe aonde você quer chegar, não adianta você estabelecer qualquer tipo de metas, porque qualquer caminho vai servir. Então, viva a sua vida de tal maneira que você consiga colocar o mínimo de gestão sobre ela, o mínimo de controle sobre ela. Estabeleça uma análise, estabeleça uma reflexão diária sobre a sua vida. Olhe o seu plano de metas, coloque ele lá sobre a mesa num papel e olhe o seu plano de metas. A partir daí, veja onde você está e aonde você quer chegar. Parece simples, e é simples, ou é simples assim, como eu gosto de dizer. A coisa, na medida em que você coloca isso no seu dia a dia, ela flui naturalmente. Mas
Vamos trabalhar hoje a verificação das metas que nós estabelecemos lá no início. Apenas relembrando todo esse trabalho, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais a respeito do PDCA e você compreender um pouquinho mais como você faz a construção clara do seu pacote de metas, de objetivos, quais as reflexões diárias que você pode fazer, se é bom fazer meditação, se não é bom fazer meditação, você vai encontrar isso no meu livro Lições que a Vida Ensina, Transforme a Sua Vida através do PDCA. No início deste vídeo tem um template que tem um endereço eletrônico para você poder comprar, eles entregam na sua casa, é o Clube de Autores, e no final também desse vídeo você encontra esse mesmo link para que você possa adquirir o seu livro. Depois me fale, mande sua mensagem, mande aqui um comentário, enfim, de como isso agregou em sua vida, de como isso lhe auxiliou. Eu acho que essa interação ela é fundamental. Vamos lá? Relembrando, aula 2. Você estabeleceu o seu planejamento, tá certo? Você identificou os problemas que você tinha e, através dessa identificação, você começou a construir, através do que eu chamo de reversão dos desejos, você olhou aquilo que não estava dando certo, reverteu e trabalhou aquilo como uma meta, como um objetivo. Segundo, você identificou as causas que deram origem a essa situação problemática que você estava enfrentando. Terceiro, você identificou um método, uma forma, como agir em relação àquele objetivo, em relação àquela meta. Posteriormente, você identificou os recursos que você iria utilizar para fazer aquilo acontecer. Dentro de recursos, pode inclusive ter identificado pessoas que poderiam lhe ajudar, cursos que você deveria fazer, capacitação que você deveria ter. E ao final daquele vídeo, nós fizemos um trabalho mais detalhado sobre como fazer a elaboração de um plano de metas, de um plano de objetivos, como criar objetivos que são realizáveis, que são atingíveis, que têm prazo determinado. Isso está bem mais especificado lá. No segundo vídeo, na segunda aula, perdão, no vídeo 3, nós fizemos um outro trabalho, que é o trabalho de colocar em prática o plano estabelecido. Então lá nós aprendemos, através de uma análise mais sucinta, um pouco mais resumida, evidentemente, mas nós aprendemos como pegar o plano de ação e colocá-lo em prática. Isso foi o que nós aprendemos até agora. Neste vídeo, o que a gente deve fazer? A gente deve trabalhar o C, que é o check, ou checar, ou verificar, né? Verificar aquilo que está sendo realizado. Preciso que você faça uma reflexão muito rápida junto comigo agora. Nós precisamos ter um cuidado na análise do nosso plano de metas, na análise da nossa execução. Por que um cuidado? Porque como nós conduzimos a nossa vida até um determinado ponto, sem um senso crítico, sem uma análise pessoal, sem um critério de avaliação prático a respeito das nossas ações, há um risco de, quando eu olhar este plano de metas, essa aplicação que eu já estou colocando em prática, eu posso criar um processo que alguns autores chamam de autossabotagem. E acontece. Ah, Paulo, mas, poxa, eu vou me sabotar. Muitas pessoas fazem isso. Por quê? Porque não é assunto para este vídeo, mas nós temos, dentro da nossa estrutura psicológica, é como se fosse um alien. Eu brinco que às vezes parece um alien que tem vida própria. Que é o ego, que está habituado, aculturado, dentro de uma estrutura comportamental que vem de anos, vem desde o seu nascimento e, segundo alguns, tem influência inclusive em vidas passadas. Eu ainda acredito nisso, que possa ter uma relação, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas existe essa estrutura egóica que muitas vezes puxa o nosso próprio tapete, fazendo com que a gente deixe de cumprir aquilo que a gente mesmo estabeleceu. Por quê? Porque há uma zona de conforto estabelecida. E essa zona de conforto não permite que muitas pessoas avancem naquilo que ela deveria fazer. Vamos, só para que isso fique um pouco claro, né? Então é preciso, nessa análise dos resultados, uma frieza.
É como se você fosse árbitro de uma determinada causa e precisasse ser imparcial. Seja imparcial consigo próprio. Seja frio nesse aspecto na análise dos resultados que você está obtendo. E se, ao mesmo tempo, se abrace, comemore na medida em que você for conquistando os seus objetivos. A medição dos resultados, ela precisa ser baseada em fatos concretos, em fatos reais. É preciso eliminar dessa análise situações imaginárias que nós mesmos podemos estar criando. A gente às vezes acha que obteve sucesso em alguma coisa e ainda não obteve. Se for o caso, peça ajuda. Peça ajuda de amigos, de parentes, ou um coach, ou um psicólogo, enfim, alguém que possa lhe auxiliar a friamente analisar os resultados que você está obtendo a partir dali. Cheque no estabelecido, no planejamento, se você está cumprindo os seus prazos. Se você está fazendo com que os prazos estabelecidos lá na elaboração do seu plano de ação, se eles estão sendo cumpridos. Se eles estiverem sendo cumpridos e estão dentro da sua expectativa, vamos assim dizer, faça uma avaliação. Muito importante se esses resultados que você está atingindo estão te deixando feliz. Felicidade. Isso mesmo, felicidade. Felicidade é algo importante em nossa vida, porque nós trabalhamos, nós vivemos, nós nos dedicamos cada dia mais dentro da nossa vida, com os nossos familiares, para atingir a felicidade. A felicidade é uma grande meta da nossa existência. Não é uma obrigação, mas é uma grande meta. Porque viver feliz torna a vida muito mais leve, mais saudável, independente das situações problemáticas que a gente venha a ter em nosso caminho. Inclusive, na medida em que nós trabalhamos essa felicidade interna, você pode ter certeza que as situações problemáticas que surgem serão ultrapassadas com muito maior facilidade. Então, eu quero que você pense nisso, que você faça uma reflexão. Você está feliz com os resultados que você obteve? Está dentro do prazo estabelecido? É aquilo mesmo que você queria? É preciso fazer algum tipo de revisão? Tem algo no seu plano de metas que você realizou e que não está te satisfazendo completamente? Anote. Registre essa informação numa planilhinha ao lado. Faça com que esta informação vire a abertura de um novo ciclo dentro do PDCA. Porque essa reflexão sobre a sua atuação diante da sua própria vida é que vai determinar o quão feliz você será no seu dia a dia. Não no final da vida, agora, neste momento. Eu tenho uma frase que eu copiei, na verdade, e até tem um livro com esse nome, que chama O Melhor do Caminho é o Caminhante. O que significa isso? Isso está lá no Caminho de Santiago, quando eu fiz o Caminho de Santiago lá no ano de 2000. Essa frase eu encontrei no meio do caminho, vamos assim dizer. Isso é um lembrete que o caminho em si, a estrada que nós tomamos na vida, ela pode ser bonita, ela pode ser feia. Mas, na verdade, o que importa é como eu olho esse caminho. Qual é a cor que eu mesmo dou para esse caminho? Como eu transformo esta vida, este caminho que eu estou seguindo, num caminho mais belo, mais bonito. Ou se eu chego num determinado ambiente e mantenho esse ambiente ou pioro esse ambiente. O que eu faço? Então, esta análise, essa reflexão através do seu plano de metas, é compreender, é entrar dentro de você no sentido de verificar quanto você está dedicando deste plano de metas para a sua felicidade pessoal. Está deixando você feliz? Ou você está se lamentando? Se você não atingiu os seus objetivos, não se culpe. Às vezes, na primeira vez, não é simples, porque a gente não está habituado a isso. Insista, persista, dê um passo de cada vez. Mantenha o seu foco, mantenha o seu direcionamento. Faça com que a sua vida seja resultado da atuação e do direcionamento que você dá para ela. Identifique nessa análise se há alguma zona de conforto instituída, alguma área da sua vida que está agindo e que você não quer mexer.
É respeitável. Se você não quer mexer, se você tomou a decisão de não mexer em determinado segmento, em determinada área, tá tudo certo. Mas a decisão tem que ser sua. Ela precisa ser sua. É olhar para aquilo e falar, não quero mexer nisso agora. Ok, mas vai mexer quando? Um dia você vai ter que olhar para isso. Você vai ter que elaborar alguma forma para resolver essa questão. Ou vai chegar no final da existência e vai virar apenas memória. Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro. Assim é a vida. Então, se você está se dedicando neste momento da sua existência a uma melhoria contínua das suas relações pessoais com você mesmo, com o seu interior, faça uma reflexão profunda. Aproveite este momento que você está se dando. Faça a coisa efetivamente acontecer de uma maneira mais serena, de uma maneira tranquila, e que você consiga aproveitar o melhor que tem no caminho, que é você mesmo. O melhor do caminho é o caminhante, você é o seu melhor. Relembrando as fases que nós temos no check. Avalie os resultados. Seja frio, seja realista. Não deixe que a zona de conforto ou que o seu próprio ego se manifeste nessa avaliação para evitar qualquer tipo de autossabotagem. Cheque os prazos que você estabeleceu. É importante isso. Não significa que se você não atingiu dentro do prazo estabelecido, você não possa renegociar com você mesmo e colocar um prazo mais adiante. Veja, se você está fazendo a análise, o cheque, no meio do caminho, você tem tempo. Nas organizações, quantas vezes nós já fizemos isso? Nas empresas, quantas vezes nós fizemos isso? O bom funcionário, o bom gerente, o bom coordenador, enfim, o bom profissional, de uma maneira geral, está no acompanhamento diário dos seus objetivos e de suas metas. Se no meio do caminho ele percebe que por qualquer intercorrência externa, por qualquer situação externa ou dele próprio, ele não vai atingir aquela meta estabelecida dentro do prazo contratado, é importante, é fundamental que ele se dirija ao seu gestor, ao seu chefe, ao seu diretor, ao acionista e renegocie os prazos. Renegociar prazos é absolutamente necessário e inteligente. Mostra para aquele que você tem que dar respostas que você está interessado, que você é um bom gestor, que você consegue trabalhar por objetivos, por metas, e trabalhar por metas, trabalhar por objetivos dentro das organizações é absolutamente essencial, principalmente neste mercado competitivo que nós temos. De novo, se assim é nas empresas, assim é na vida pessoal. A diferença é que na vida pessoal eu não tenho um acionista. Na vida pessoal eu não tenho um gerente. O gerente, o acionista, é a própria vida, sou eu próprio. Desde que eu me responsabilize pelos resultados que eu estou oferecendo para mim mesmo. Desde que eu me responsabilize por obter e conquistar aquilo que eu coloquei como meta, como objetivo. Conquistar no sentido de concretizar, fazer acontecer na sua vida. Com leveza, com naturalidade, sem sofrimento. O PDCA não é uma ferramenta para que você se prenda a ela e não consiga enxergar absolutamente mais nada. Não. Ele é um instrumento que vai facilitar a sua vida. É um instrumento que torna uma referência para você conseguir trabalhar as suas metas pessoais. É apenas um registro e que você faça uma reflexão profunda sobre isso. Uma última questão, uma última situação aqui para a gente poder trabalhar isso. Se você até hoje não comemorou, não se responsabilizou claramente por aquilo que você é, então eu peço para você, neste momento, faça isso agora. Faça a partir de agora. A responsabilidade pela sua vida é apenas sua. Você não depende absolutamente de nenhuma instituição, de nenhuma pessoa, já disse isso no vídeo anterior, de nenhum guru, de nenhum mestre, para fazer a sua vida acontecer. É óbvio que eu não estou dispensando a presença dos mestres. Se você olhar no canal do YouTube, nesse A Arte de Viver que eu tenho, você vai verificar inúmeros vídeos que eu tenho a respeito de espiritualidade, de palestras que eu fiz em templos espirituais, e que trabalham basicamente sobre a égide dos mestres, sejam os mestres da Fraternidade Branca, seja os mestres da Umbanda, seja os mestres do catolicismo, não importa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no novo tempo, nesse tempo que se iniciou, seja o mestre de você mesmo.
né? O César Romão tem vários livros que falam a respeito desse assunto, e ele tem uma frase que é: seja líder de você mesmo, seja líder de si mesmo. E ele está certo, é bem por aí. Se você criar o padrão de ser melhor a cada dia, eu não tenho a menor dúvida que através da sua própria gestão você conseguirá fazer as coisas melhor em sua vida. Ok? Planejamento, execução, verificação. O próximo vídeo será o action, ação. A ação verifica, ela coloca em ação aquilo que precisa ser melhorado no check, no verificar. Eu aguardo você, fico muito feliz que você tenha me acompanhado até esse momento, e não se esqueça, querendo se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, nesse tema, vá até o site do Clube de Autores, como você pode observar no template que segue adiante, e adquira o meu livro. Lições que a vida ensina, transforme sua vida através do PDCA. É um livro que vai ajudar você a modificar conceitos na sua vida. Vai fazer com que você tenha uma nova visão sobre vários aspectos, sobre uma série, uma gama de situações que você pode fazer melhor em sua existência. Tem a parte teórica, que é simplesmente fabulosa, conta histórias de propósito de vida de muitas pessoas, e a parte prática, que é o direcionamento específico do PDCA. Eu agradeço, até a próxima e nos encontramos aqui neste canal. Um abraço.